Naquela manhã abafada de domingo, Caracas parecia viver um silêncio diferente. Não era o tipo de silêncio comum antes da chuva, nem aquele que acompanha os primeiros minutos do amanhecer. Era um silêncio pesado, como se toda a cidade estivesse prendendo a respiração sem saber exatamente por quê. Ângel Rivas, um jovem jornalista de 23 anos, estava sentado no pequeno balcão do apartamento da mãe, tomando café e revisando algumas anotações. Seu sonho sempre foi se tornar repórter investigativo, mas até então só conseguia cobrir pequenos incidentes locais. Nada parecia grande o suficiente para lhe dar destaque. Mas esse dia seria diferente. Por volta das 9h12 da manhã, um estrondo cortou o céu. Não era trovão, não era helicóptero. Era algo muito maior, algo que fazia as janelas tremerem e as pessoas saírem para a rua instintivamente. Ângel levantou os olhos e, por um segundo que pareceu durar uma eternidade, viu duas aeronaves cinzentas, velozes como flechas, cruzando o céu de Caracas. As curvas, o som, o formato, não havia dúvida, eram caças americanos. A notícia se espalhou como fogo no capim seco. Isso é real? Aconteceu alguma coisa na fronteira? É começo de guerra? Por que os Estados Unidos mandariam caças para cá? Ângel, com o coração acelerado, agarrou sua mochila, sua câmera e saiu correndo para a rua. Algo dizia que aquele dia mudaria sua vida, e talvez a do país inteiro. O governo reage. Cerca de 20 minutos depois, um comunicado urgente do Ministério da Defesa foi transmitido pelas rádios e televisões. Aviões desconhecidos violaram o espaço aéreo venezuelano. As investigações estavam em andamento. Mas todo mundo sabia reconhecer a assinatura sonora e visual de um caça F-18 americano. A cidade entrou em estado de tensão. No alto de uma colina ao norte, Ângel encontrou um grupo de moradores olhando para o céu. Alguns estavam rezando, outros apenas filmavam com o celular. Uma senhora chorava, dizendo que isso significava que algo muito grave havia acontecido. Ângel começou a entrevistar as pessoas, mas algo chamou sua atenção: os caças haviam voado baixo demais, quase como se quisessem ser vistos. Isso era estranho. Missões de reconhecimento ou invasões aéreas raramente são tão explícitas. O encontro inesperado. Quando Ângel desceu a colina para buscar melhores imagens, sentiu uma presença atrás de si. "Você é jornalista?", perguntou uma voz firme. Ele se virou. Era um homem alto, vestindo o uniforme da aviação venezuelana. O nome no peito dizia Capitão Valderrama. "Sim, sou repórter independente", respondeu Ângel, um pouco nervoso. O capitão olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e então disse: "O que está acontecendo não deve ser divulgado ainda, mas você vai querer ouvir isso." Ângel sentiu um frio na espinha. "Não foram somente 2 caças americanos", continuou o capitão. "Foram 4. 2 você viu. 2 estavam voando mais alto, fora do alcance visual comum. Mas, por quê? O que eles querem aqui?" O capitão respirou fundo. Eles estavam procurando algo. Algo que caiu perto da fronteira ontem à noite. Ângel ficou confuso. "Caiu? Como assim caiu? Um avião?" Valderrama negou com a cabeça. "Não, não era avião." Ele hesitou. "E também não era deles." O mistério se aprofunda. A mente de Ângel ficou corrida. O que poderia ter caído no país, que não fosse deles, nem dos americanos, e que fosse importante o suficiente para caças atravessarem o espaço aéreo de forma tão aberta? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o rádio do capitão tocou. Uma voz agitada dizia: "Movimentação identificada no setor 3. Tropas terrestres americanas avistadas do outro lado da fronteira. Ordem de prontidão total." Valderrama olhou para Ângel. "Esqueça o que falei. Volte para casa. Isso não é assunto para civis." Mas Ângel sabia que era tarde demais. Ele havia começado uma história que precisava terminar. A estrada proibida. Naquela tarde, Ângel decidiu seguir para o oeste, perto da região onde, segundo o capitão, algo havia caído.
Pegou um ônibus velho, desceu no último ponto e caminhou por trilhas abandonadas. A área estava estranhamente silenciosa, como se os animais tivessem desaparecido. Perto do entardecer, ele viu marcas profundas no solo, como se algo enorme tivesse deslizado por ali. Árvores estavam quebradas. Havia rastros de queimadura, mas não de fogo comum, eram marcas circulares, precisas, e com cheiro metálico. Enquanto analisava o local, ouviu passos pesados atrás de si. Levante as mãos devagar, disse alguém em inglês. Angel congelou. 3 soldados americanos surgiram da mata, totalmente equipados. Você não devia estar aqui, disse o soldado mais alto. Sou jornalista. Não estou armado. Os soldados se entreolharam. Pareciam mais nervosos que agressivos. Vocês violaram o espaço aéreo venezuelano? Perguntou Angel. Um dos soldados respondeu. Estamos procurando um objeto que se chocou nesta região. Não é militar. Não é de origem humana. E representa risco. Angel não acreditou no que ouviu. Objeto, não humano? O soldado desviou o olhar. Nosso trabalho é localizar antes de qualquer força estrangeira. Só isso. A revelação final. De repente, um som profundo ecoou pela floresta, como um zumbido distorcido. O chão tremeu levemente. Os soldados se posicionaram imediatamente. Ele está perto, disse um deles. O som aumentou, como se algo estivesse ganhando energia, mas não havia vento, nem luz, nem movimento entre as árvores. Apenas aquele ruído crescente. Precisamos sair daqui, avisou o soldado. Antes que pudessem evacuar, um brilho forte surgiu por um instante entre as árvores. Não era fogo, não era explosão, era como um clarão branco que não fazia sombra. Quando se dissipou, tudo ficou novamente silencioso. Ele se moveu novamente, mudando de posição, disse o soldado, respirando rápido. Vamos continuar a busca. Os soldados desapareceram na mata em direção oposta, deixando Angel sozinho. Angel estava tremendo. Ele sabia naquele momento que tinha uma história que mudaria o mundo, mas também sabia que publicar tudo poderia colocá-lo em perigo. Respirou fundo, guardou a câmera e começou a caminhar de volta. Apenas uma coisa estava clara. Os caças americanos não vieram para provocar guerra. Vieram caçar algo que ninguém estaria preparado para ver. No caminho de volta para Caracas, Angel não conseguia tirar da cabeça tudo o que tinha visto e ouvido. O clarão branco, os soldados americanos, as marcas no solo, nada daquilo parecia real, mas cada detalhe permanecia gravado como fogo em sua memória. Ele sabia que o mundo jamais acreditaria sem provas, e por isso apertava sua câmera contra o peito como se segurasse um tesouro proibido. Quando chegou à cidade, a situação estava ainda mais tensa. Helicópteros militares sobrevoavam os bairros centrais, e as pessoas sussurravam nas calçadas: algo caiu aqui, algo que nem os americanos conseguem explicar. Angel sentiu o peso da responsabilidade. Ele precisava entender mais antes de divulgar qualquer coisa, então decidiu procurar o capitão Valderrama novamente. Depois de algumas horas e vários contatos discretos, conseguiu encontrá-lo em uma pequena base improvisada nos arredores de Caracas. O capitão estava visivelmente nervoso, como se carregasse um segredo grande demais para continuar escondido. O que você viu na fronteira não era para civis, disse Valderrama, olhando para os lados. Angel respirou fundo. Capitão, os soldados americanos me disseram que o objeto não era humano. Valderrama cerrou os dentes. Eles não deveriam ter falado nada. O silêncio que se seguiu foi cheio de medo. Finalmente, o capitão revelou: ontem à noite, os radares detectaram algo entrando na atmosfera. Não parecia míssil, não parecia satélite, e também não parecia aeronave. Era diferente. Angel sentiu o coração martelar. E o que aconteceu depois? O capitão respondeu: esse objeto mudou de direção 3 vezes. Nenhum objeto terrestre consegue fazer isso. Quando caiu, gerou uma onda eletromagnética que desligou todos os radares por 20 segundos. Angel ficou paralisado.
Exatamente o tipo de evento que mudaria a história da humanidade. Antes que pudessem continuar falando, um alarme ecoou na base. Atenção! Movimento detectado na região oeste. Unidades de campo relatam alteração energética no solo. Valderrama correu para pegar seu equipamento. Ele voltou a se mover, disse, com o rosto tenso. Seja o que for, está se locomovendo de forma inteligente. Angel não conseguiu se conter. Eu vou com vocês. Não! Gritou Valderrama. Isso pode te matar. Você não tem noção do que estamos enfrentando. Mas o jornalista estava decidido. Se eu não documentar isso agora, ninguém jamais saberá a verdade. E você sabe que o governo vai esconder tudo. O capitão o encarou por vários segundos, lutando entre o dever e a consciência. Por fim, entregou um colete leve e disse: fique atrás de mim. Não se afaste. Eles seguiram em 2 jipes militares até uma zona de mata fechada. O clima estava pesado, como se o ar tivesse eletricidade. Pouco depois de entrarem na floresta, ouviram um zumbido grave. Era o mesmo som que Angel tinha escutado antes, só que agora estava muito mais perto. As árvores começaram a vibrar, e uma neblina branca se espalhou pelo chão. Os soldados ergueram suas armas. Ele está aqui, murmurou Valderrama. De repente, um feixe de luz azul atravessou o espaço entre as árvores e tocou o solo, criando uma marca circular perfeita. Nenhum fogo, nenhum cheiro, apenas um desenho azul brilhante no chão, como se fosse feito de energia pura. Meu Deus, sussurrou Angel, filmando tudo. O som aumentou ainda mais. A luz pulsava, como um coração gigante batendo de forma mecânica. Então, algo começou a surgir no ar, não sólido, não líquido, não gasoso. Era como se o espaço estivesse se dobrando. Algo estava tentando se formar, tentando atravessar, mas não era uma forma terrestre. Os soldados recuaram. Valderrama segurou o braço de Angel. Seja o que for, não quer ser encontrado. Nesse momento, o clarão aumentou tanto que cegou todos por um segundo. Quando a luz se dissipou, o som sumiu instantaneamente, e a marca brilhante no solo desapareceu, como se nunca tivesse existido. Um dos soldados gritou no rádio, ele se deslocou novamente. Nova aparição a 5 quilômetros daqui. Essa coisa está mudando de lugar em segundos. Valderrama respirou fundo. Estamos lidando com algo que não entendemos. Angel, ainda segurando a câmera, perguntou com voz trêmula: você acha que isso é extraterrestre? O capitão não respondeu imediatamente. Olhou para o céu escurecendo e disse apenas: seja o que for, não veio sozinho. E não está aqui por acidente. Angel sentiu as pernas falharem. Ele percebeu que essa história não era apenas uma investigação jornalística, era algo muito maior, algo que poderia mudar o curso da humanidade inteira. E a noite estava chegando. E com ela, o objeto podia voltar. Mais forte, mais claro, mais próximo.